Igreja do Senhor, boa noite novamente. Vamos dar início a esse culto. Que o nome do Senhor seja engrandecido neste lugar. Queria pedir para estar apagando as luzes. Queria que neste momento você estivesse esvaziando os seus corações. Você estivesse esvaziando, ó Deus, teus pensamentos de todo sentimento negativo, de toda ansiedade, todo medo, toda tristeza, Pai. Que esteja, ó Deus, esvaziando os nossos corações, enchendo com a presença do Senhor nesta noite. Nós cantaremos aqui músicas conhecidas, hoje não tem nenhuma música nova. E às vezes a gente escuta aquelas músicas por anos e anos e anos. Mas a forma como Deus toca a nossa vida não depende das canções, não depende das palavras. Depende o quanto você anseia pela presença do Senhor. Então queria que nessa noite você não tivesse preocupado com a segunda-feira, não tivesse preocupado com conta, não tivesse preocupado como está a sua casa. Jesus, antes de cumprir o seu chamado, deixou quase que um mandamento para que a gente esteja tranquilo e nos deixou a paz, nos deixou o Espírito Santo, para que a gente esteja tranquilo em meio às lutas, para que a gente esteja seguro e para que a gente esteja conhecendo cada vez mais o Deus que nós servimos. E cada vez que a gente lembra do tamanho do nosso Deus, o favor dele em nossas vidas, eu acho que nossos problemas diminuem, nossos problemas somem. Então eu queria que nesta noite, neste momento, você estivesse falando palavras de adoração ao Senhor, você estivesse fechando seus olhos, clamando pela presença dEle. Diga, abra sua boca, o Senhor é santo, o Senhor é tremendo. Só o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Vem neste lugar. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Clame pela presença do Senhor.
Faça essa declaração ao Senhor agora. Só a igreja, vamos. Eis-me aqui, rendido estou. Se renda aos pés dele. Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo nome. A alegria de toda a terra. Senhor, em que nós temos a vitória, em que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Toda a terra e céu. Celebre o nome do Senhor nesta noite com as palmas. Vamos.
em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito. Cadê os adoradores? Vamos! Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Ele é o Rei dos Reis, Rei dos Reis. Vamos! Te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei, Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. Vamos bem forte, ó! Pra te adorar, ó Rei, foi que eu nasci, ó Rei. Meu prazer é te louvar, nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. Teu nome é mais alto, teu nome, teu nome é sobre todos, e os anjos, governos e poderes é sobre todos. Teu nome, teu nome teu nome é sobre
anjos cantam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado é Santo, Santo pra sempre. E os anjos cantam, toda a criação, exaltado é Santo pra sempre. Teu nome é, teu nome é o maior, teu nome é sobre todo. Teus tronos e domínio, governos e poderes, teu nome é sobre todo. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. e o teu povo Santo, Senhor Rei dos Reis, Santo, Santo, Santo pra sempre. Faça essa oração comigo agora, ó. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. De novo, vamos. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vamos! Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Vamos de novo, vamos. Senhor, não quero. Aumenta a intensidade. Faça disso uma oração, meu irmão. ao brilho Do primeiro amor, não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os
adoramos, vamos. E tu és meu. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, oh, eu sou teu. E tu és meu. Jesus. Celebre o nome do Senhor esta noite, com toda a sua força. O Senhor é exaltado no mais alto lugar. Só o Senhor é digno, só o Senhor é digno, só o Senhor é santo. Seja adorado neste lugar, ó Deus. No nome santo, santo, santo do Senhor. Glórias ao teu nome, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. 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 Queridos, ainda em espírito de adoração, de louvor ao nome de Deus, nós vamos ter um momento de dízimos, de oferta. Você que é visitante, pode ficar bastante à vontade. Você que está nos assistindo de casa, vai aparecer os dados da tela da igreja. Se você veio preparado, pode fazer isso nesse momento de adoração ao Senhor, através do dízimo e das ofertas, amém? Amém. Chamar o presbítero Wagner para estar orando pelos dízimos e pelas ofertas. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por esse momento, Senhor. Um momento de gratidão a tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Queremos pedir a Ti que o Senhor esteja direcionando esta liderança, Pai, para que possamos aplicar todos os dízimos e ofertas aqui recolhidas, Senhor, em prol daqueles que precisam, Senhor, em prol do ensino da Tua palavra, Senhor, para que as pessoas possam Te conhecer, Senhor. Que sempre haja mantimento na Tua casa, assim diz a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos estar entendendo que o dízimo é um momento de gratidão, Senhor. Que nós não estamos dando nada a Ti,
mas apenas uma forma de agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É o que pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queria chamar as crianças para virem aqui na frente. Os professores que vão estar com ela hoje. Pode vir bem aqui na frente os professores também, gente. Nós vamos orar por vocês. Amém. Bastante criança para a honra e glória de Deus. Célia, vem cá orar por eles. Estende sua mão para cá, igreja. Lembre-se que eles não estão indo ali para a gente ter um alívio no culto, amém? Eles estão indo ali ter o culto deles, em nome de Jesus. Que a palavra seja ministrada no coraçãozinho de cada um deles. Amém, Senhor. Senhor, nós colocamos esse futuro, né, da igreja nas tuas mãos. Consagramos a Ti as vidas, Pai, nas escolas, nos trabalhos dos pais. Que possamos guiá-los, Pai, como pais que somos. E aqui na igreja, que possamos colocar a palavra do Senhor no coraçãozinho deles, de forma que aonde eles vão, eles saibam que tem um Deus que cuida, guarda e zela por eles. Guardamos, Pai, a vida dos professores, nós que estamos sempre ali ministrando na vida deles e onde somos as primeiras a ser ministradas nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, Pai. Podem ir lá, pessoal. Chamar aqui o Ronald. O Ronald vai ser o responsável por trazer a palavra de Deus para nós hoje. Queria convidar a igreja para ficar de pé. Vamos orar pela vida do Ronald. Nós vamos orar pela vida dele, vamos orar pela vida da igreja, para que possamos receber o melhor do Senhor essa noite, amém? Estenda sua mão para cá, vamos orar pelo Ronald. Senhor Deus, toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, Pai. Te agradeço pela vida do seu servo, Pai, que mais uma vez colocou à disposição, Deus, de trazer a palavra do Senhor nessa noite, Deus. Pai amado, declara aqui, Pai amado, prosperidade na vida do Ronald, Pai. Prosperidade de saúde, financeira, familiar, amorosa, Deus, e principalmente espiritual, Deus. Que o Ronald seja cheio da Tua presença, do Teu Espírito Santo, Pai. Que ele continue sendo, Pai amado, uma pessoa fundamental aqui na vida da comunidade, Deus. Se colocando, Pai amado, para trabalhar na obra, Pai, conhecendo mais do Senhor, Deus. Te louvamos, te agradecendo pela vida do Ronald, Deus. Quero te pedir, Pai amado, que em nome de Jesus a palavra dele hoje, Pai, possa vir ao encontro dos nossos corações, Deus. Que seja uma palavra, Pai amado, que possa sair do seu trono de graça, Pai amado, com a sua autorização, com a sua permissão, e que possa ser como uma flecha em nossos corações, Deus. Te peço também pela vida da igreja, Pai, que possamos estar, Pai amado, atentos à Tua palavra, Deus, que possamos estar sedentos pela Tua palavra, Pai. Tire toda distração, Pai amado, tire tudo aquilo, Pai amado, que possa, Deus, nos impedir de receber o melhor do Senhor essa noite, Deus. Eu coloco a nossa vida nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Igreja, boa noite, a paz do Senhor a todos. Hoje é um dia muito especial para nós, né? Haja visto aí que a gente teve a reeleição aí dos nossos presbíteros. E é uma grande responsabilidade que está sobre a vida desses homens, né? E nós, como Igreja do Senhor, nos cabe a nós orarmos por eles, apoiá-los também em mais esse mandato, né, no ministério deles. Outra coisa também que me chamou a atenção hoje aqui foram os louvores que foram tocados. Louvores que engrandecem a Deus, louvores que adoram a Deus. Só não se emocionou ou não sentiu o coração ardendo quem já morreu, ou quem está morto espiritualmente, ou quem está com a chama do Espírito muito fraquinha dentro do coração, porque louvores assim maravilhosos. O Rafael disse aqui a minha palavra, mas é uma força de expressão, né? Na verdade, a palavra não é minha, a palavra é de Deus, né? Então, a palavra que Deus me deu vai falar muito aqui sobre tempo, sobre a questão do nosso tempo, sobre a questão da urgência das coisas,
sobre a questão do chamado aqui de cada um de nós. E a gente já começou esse culto com essa assembleia no que diz respeito ao chamado desses homens para continuar sendo presbíteros aqui, os nossos pastores, né? Que na verdade os presbíteros são pastores. Outra coisa também, eu peço aos irmãos que deixem a Bíblia aberta, porque são vários textos, né? É uma pregação mais temática, não é uma pregação expositiva, mas são vários textos da palavra do Senhor que serão lidos aqui hoje. Então é importante que a igreja acompanhe, para saber se realmente o que está saindo da minha boca está saindo realmente da boca do Senhor, se está realmente saindo da tua palavra. Então o primeiro texto que a gente vai estar lendo aí, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 37. Mateus, capítulo 9, versículo 37. Mateus é fácil de achar, né, irmãos? Outra coisa também que todos os textos, se não me falha a memória, são do Novo Testamento, né? Então vai ficar mais fácil de a igreja achar com mais dinamismo, né? Então vamos lá, Mateus 9, 37, o que está dizendo a palavra do Senhor? Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Então, irmãos, trazendo isso aqui para uma linguagem mais contemporânea, uma linguagem mais simples que a gente possa entender, a gente pode fazer a transcrição da seguinte maneira: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para essa colheita. Ou seja, a palavra colheita na Bíblia, essa metáfora da palavra colheita na Bíblia, ela está sempre associada a final dos tempos ou associada ao juízo final. Então, quer dizer, muitos irmãos às vezes podem pensar, será que realmente nós estamos no tempo do fim? Será que realmente nós já chegamos a esse tempo? Mas eu chamaria a atenção dos irmãos para o tempo que nós estamos vivendo. Não sei se os irmãos têm acompanhado a febre agora dos bebês reborns. Olha que ponto que a humanidade está chegando. Somos pais agora, pais entre aspas, que nós não somos pais, nós somos pais dos nossos filhos. Mas muitos agora querem ser pais de bonecos. Anteriormente era ser pais de pets. Eu tenho pet, eu amo pet, eu defendo que nós devemos cuidar muito bem dos nossos pets, mas nós não podemos ser pais de pets. E agora, como se não bastasse, somos pais de bonecos, bebês reborns. Então alguém pode contestar que nós estamos chegando no tempo do fim ou não? Então a coisa está ficando feia, a coisa está ficando difícil. Então essa palavra colheita está muito associada ao final dos tempos. E Deus, nessa passagem aqui de Mateus, Deus, ele mostra aqui no verso 38, na sua palavra, ele diz, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Ou seja, ele sabe que tem poucos trabalhadores, a obra do Senhor é muito grande, ele sabe que tem poucos trabalhadores, mas Deus não está satisfeito com essa situação. O que ele fala aqui? Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande mais trabalhadores. Ou seja, orem. A igreja precisa de orar, a igreja precisa de clamar, para levantar pessoas para trabalhar na obra. Essa obra é muito grande. Então Deus não está satisfeito com essa situação. Nós não podemos nos acomodarmos. Nós temos que orar, nós temos que clamar ao Senhor, porque Ele levanta pessoas assim inimagináveis para fazer sua obra. Mas cabe à igreja estar orando. Os trabalhadores aqui também nos lembram o quanto devemos ser dedicados, fidedignos a esta obra. Não é para fazer a obra de qualquer maneira, né? Como eu disse no início, nós vamos falar um pouco aqui de chamado. Deus nos chama a todo instante, mas não é para você fazer essa obra de qualquer maneira. E outra coisa, toda a obra do Senhor
Tudo que nós fizemos aqui até hoje, até agora, nesse culto e na história dessa igreja, tudo tem que convergir para a salvação de almas, para que almas sejam alcançadas. Se a motivação não for essa, se a nossa vontade, o nosso desejo não for esse, nós não temos amor no nosso coração. Nós temos que amar o mundo perdido, as almas perdidas, e tudo na palavra de Deus, né, em se tratando de nova aliança, converge para a salvação de almas. Outra questão também, se Deus quisesse nos salvar, só nos salvar, porque eu não estou pregando aqui sobre salvação. Salvação é uma coisa, trabalhar para o reino é outra. Salvação basta você crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador e você será salvo, é pela fé. Se Deus quisesse só nos salvar, Ele faria conosco como Ele fez com o ladrão na cruz. O ladrão da cruz, um deles, que foi salvo em seus últimos momentos, no seu momento mais doloroso de vida, de sofrimento, de angústia, de dor, pregado, pendurado numa cruz, assim como o nosso Senhor. E ali ele encontra a maior felicidade da vida dele, porque ali ele encontra a vida eterna. E o próprio Jesus disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas se Deus fosse querer só nos salvar, todos nós seríamos salvos de última hora, não precisava trabalhar, não precisava de fazer absolutamente nada na obra desse Deus. Nós cantamos aqui a obra que Ele fez nas nossas vidas. Agora, Ele nos pede, Ele nos chama para também trabalhar nessa obra, trabalhar nessa seara. E agora eu quero te fazer uma pergunta. O Espírito Santo quer te fazer uma pergunta. E a maioria das perguntas que os pregadores, que nós fazemos aqui, geralmente são para não serem respondidas em voz alta, estufando o peito. É para você responder entre você e o Espírito Santo de Deus. Então a pergunta é o seguinte: você tem urgência com as suas coisas? Eu vou exemplificar aqui. Você tem urgência com as suas coisas? Eu tenho urgência com as minhas coisas? Então vou exemplificar aqui. A realização de um sonho, de um projeto seu, o seu casamento. A minha filha casou agora há pouco tempo, era um sonho dela, um sonho realizado, e ela teve a máxima urgência na realização desse sonho, com toda certeza. E eu não estou falando que isso está errado. O nascimento de um filho que você planejou tanto, a sua formação acadêmica, o seu próprio negócio, a compra da sua casa, a compra do seu carro novo, 0 bala. Quando nós temos esses sonhos, esses projetos na nossa mente, nos nossos corações, nós não temos urgência, nós não fazemos tudo que a gente pode fazer para que isso se realize. Se a gente falar que não faz isso, é mentira. Se um sonho seu, que você deseja, que você tem anos que você busca esse sonho, aí você vai deixar de fazer, de cumprir as etapas, o que eu preciso fazer para realizar esse sonho na minha vida? Você não vai deixar de cumprir as suas etapas, justamente para você conseguir realizar o sonho. Às vezes, são todos sonhos lícitos, que eu estou dizendo aqui. Não estou dizendo que haja nada de errado nisso. Mas isso fica sempre na dimensão do eu preciso, eu quero, eu vou fazer, eu o tempo todo. E isso com coisas lícitas, que o Senhor aprova. Imagine com as coisas que às vezes nós estamos querendo, que não são nem tão lícitas assim. Como posso citar a teologia da prosperidade, que tão de perto nos assedia. Por que será que com as coisas de Deus nós não temos a mesma urgência? Será que é porque dos atributos de Deus, e nós tivemos uma EBD da Carol aqui estudando sobre os atributos de Deus, e eu lembro-me quando ela falou que Deus é autossuficiente, porque Deus não precisa de nada. É errado nós pensarmos, Deus precisa de mim. Deus não precisa de nós. Ele é autossuficiente. E dentro das características do caráter de Deus, será que é porque Ele é longânimo, Ele é tardio em irar-se, Ele é benigno, Ele é paciente? Porque Deus é tudo isso, Deus é paciente. Será que é por conta disso, nós
não temos urgência nas coisas de Deus, nos assuntos do reino? Será que é por isso, irmãos? Realmente Deus é paciente mesmo, isso é fato incontestável. Deus é paciente. Vamos lá em Romanos 3:25. Vamos abrir aí Romanos 3:25, para explicar um pouco aqui a questão da paciência de Deus. Romanos, todos sabem, foi escrito pelo apóstolo Paulo, e ali no verso 25 do capítulo 3, olha o que está dizendo: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Então, realmente, Deus é paciente. Mas a paciência de Deus está ligado à sua justiça. É diferente da nossa morosidade. Geralmente, a nossa paciência está ligada à nossa morosidade. O nosso pouco caso, às vezes, as nossas dúvidas, a nossa falta de visão, mas a paciência de Deus está atrelada à sua justiça. Então, irmãos, devemos lutar contra o marasmo. Em 2 Pedro, no capítulo 3, verso 9, o Senhor também vai estar dizendo algo sobre essa questão de paciência. Ele fala aqui no verso 9 do capítulo 3, ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E no 10 fala, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, o que está dizendo aqui, já no início do verso 9? O Senhor não retarda a sua promessa. O Senhor é longânimo? É. O Senhor é tardio em irar-se? É. O Senhor é paciente? É. Mas Ele não vai retardar a sua promessa. Por conta, às vezes, da nossa falta de compromisso, às vezes, da nossa falta de atenção com as coisas de Deus, também, às vezes, com a nossa morosidade, que às vezes estamos deixando tudo para amanhã. Fica claro, irmãos, quando o nosso tempo acabar, você foi salvo, eu fui salvo, e nós estamos aqui na nossa caminhada com Cristo, mas quando o nosso tempo acabar, já era. Nós temos um tempo determinado aqui. E nenhum de nós sabe qual é o nosso tempo aqui nesta terra. Olha o que está escrito lá em João, capítulo 9, verso 4. No Evangelho de João, é o próprio Jesus dizendo isso aqui, ó. João, capítulo 9, verso 4. Ele nos diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E no 5 ele fala: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ou seja, trabalhe enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Nós não somos a luz do mundo, Cristo é. Mas nós temos que refletir essa luz para o mundo. Mas você tem que trabalhar enquanto é dia. A noite vem, onde as coisas vão estar fora, talvez, do nosso controle, Nós vamos envelhecer, vai chegar o momento que nós podemos partir desta vida de duas maneiras também, Ou partimos desta vida, ou Jesus volta. E aí o nosso tempo se encerra. O tempo ali de você atender o chamado do Senhor, o tempo ali de você fazer a obra dEle, cumprir a sua palavra e fazer aquilo que Ele tem te chamado para fazer. E dentro dessa analogia, dessa explicação, desse entendimento, o que é urgência, nós temos um ditado aí popular, que é muito comum nas corporações, no ambiente empresarial, Talvez muitos aqui conheçam
esse ditado, né? Eu vou estar lendo aqui agora. Urgente é tudo aquilo que você não fez em tempo hábil e quer que eu faça em tempo recorde. Isso acontece muito dentro de empresa. Você não faz, você vai protelando, depois você tem que sair correndo às pressas para fazer. Mas Deus é urgente, mas essa não é a urgência de Deus, tá? Porque Deus faz tudo no tempo certo. Na hora certa, no momento certo, Ele não retarda a sua promessa. No momento de acontecer tal coisa, vai acontecer. Não adianta. Mas nós, às vezes, agimos assim. Isso é muito comum dentro das empresas. Nós não fazemos e depois tem que sair correndo. Ah, isso é um pedido urgente, é uma necessidade urgente. Mas por que que é? Porque não foi feito no tempo correto de ter sido feito. Mas essa não é a urgência do Senhor. E muitos de nós estamos vivendo dentro das igrejas, deixando tudo para amanhã. É muito comum, eu já ouvi várias vezes isso. Amanhã eu prego para aquela pessoa. Mês que vem eu venho no culto de oração. Daqui um tempo eu vou me preocupar com o evangelismo. Agora nós temos mais um ministério aqui, criado pelo Rafael, Missões. E nós temos que começar a nos preocuparmos com isso. Eu também tenho a mesma visão dele, o mesmo sonho de um dia nós termos missionários da comunidade Manancial em algum lugar aí do planeta. Pode ser até mesmo aqui dentro de Juiz de Fora, ou nas cidades circunvizinhas. Missões também não é só ir para Moçambique, para a Europa, mas lá também é missões. Então, quer dizer, a obra é grande, mas e nós? Estamos preocupados com essa obra realmente? Ou nós estamos empurrando a coisa com a barriga, deixa para amanhã, deixa para depois, eu estou me preparando. Aí você passa 30 anos na igreja se preparando e não consegue se formar nessa sua pseudo-preparação, sendo que o Senhor é que nos capacita. A gente não tem que se preocupar. Quando Ele te chamar para fazer algo, Ele vai te capacitar. Você não tem que se preocupar se você vai conseguir ou não. Ele já sabe de todas as coisas. Só no capítulo 9, nós vemos Jesus de Mateus. Nós vemos Jesus curando um paralítico. Tem o chamado de Mateus. Ele teve um embate com os fariseus por se alimentar com publicanos e pecadores. Publicanos eram cobradores de impostos, odiados pelo povo judeu. E Jesus teve um embate com eles, né? Porque eles estavam ali atacando Jesus. Teve que explicar aos discípulos de João sobre o jejum. Ali ele fez uma EBD para os discípulos de João, porque os discípulos de João Batista não estavam entendendo por que Jesus não jejuava. E ali ele teve que explicar aos discípulos de João a cura da filha de Jairo, a cura de cegos e mudos. Isso só no capítulo 9. E isso enfrentando perseguição e oposição dos religiosos da sua época. E até mesmo do povo, que era incitado pelos religiosos daquela época. Haviam vários partidos religiosos judaicos, fariseus, saduceus, zelotes, entre outros. Hoje, nós temos aqui uma relativa tranquilidade. Nós estamos num país, nós não temos uma oposição assim tão velada como foi com Jesus. Nós podemos sair ali fora agora, sair pregando o evangelho, abordando pessoas, batendo nas casas. O máximo que nós vamos levar é uma portada na cara. Só isso que nós vamos levar. Mas nós não vamos ser perseguidos, ameaçados de morte, por enquanto. Por enquanto. Eu acompanho muito esses assuntos de perseguição da igreja subterrânea, os missionários no mundo. Há países muito hostis ao evangelho, mas nós aqui no Brasil ainda estamos com uma tranquilidade ainda muito boa para pregar o evangelho. E muitas das vezes nós não pregamos, muitas das vezes nós não atendemos ao chamado do Senhor. Essa eu gostaria que vocês abrissem Atos, capítulo 8, a gente vai estar lendo do verso 26 ao 30. Uma passagem muito interessante, onde o Espírito do Senhor leva Filipe para pregar ao eunuco. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, nós vamos estar lendo do verso 26, 27, 28, 29 e o 30. Então vamos lá, o verso 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo:
levanta-te, levanta-te, e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. No 27, e levantou-se e foi. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a este carro, chega-te e ajunta-te a esse carro. E no 30, e correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende o que lês tu? Então, irmãos, eu até grifei isso aqui na minha cola, no verso 26, o anjo do Senhor fala com ele: Felipe, levanta-te, eu tenho um chamado para você agora. Aí o que Felipe fez no verso 27? Podemos conjecturar assim, mas está escrito, né? E levantou-se e foi. Houve alguma desculpa, irmãos? Houve alguma desculpa? Eu não posso agora, eu tenho algum compromisso? Não. No 29, o Espírito diz a Felipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E o que Felipe fez no verso 30? E correndo Felipe, ouvia que lia o profeta Isaías, e foi lá evangelizar o eunuco. Foi lá pregar para o eunuco, foi lá dar uma EBD ao eunuco. O eunuco estava lendo a passagem de Isaías 53, onde Jesus estava sendo levado ao matadouro. E como ovelha, ele não abriu a boca, ele não reclamou. Ele foi ali para se entregar por nós. E o eunuco estava lendo e não estava entendendo a quem se referia essa passagem. E o Senhor usou Filipe para ir ali pregar ao eunuco. Isso nos chama a atenção da disponibilidade de Filipe para cumprir o chamado de Deus no momento que Deus quer. Não é no nosso momento, é na hora que Deus está te chamando. E hoje em dia nós vemos, vez por outra, nós queremos fazer, às vezes até nós queremos cumprir o chamado de Deus. Fazemos o chamado de Deus, mas na nossa hora, no nosso momento, na hora que nós achamos que seja a hora. Mas Deus vai trabalhar com aqueles que são disponíveis. Isso é disponibilidade ao Senhor. Então, Ele vai trabalhar com quem é disponível, que quem está em total disponibilidade a Ele. Outro chamado aqui vai estar lá no capítulo 9 de Lucas, nos versos 59 e 60. Eu vou estar lendo aqui, Lucas capítulo 9, 59 a 60, quem quiser acompanhar aí. Isso aqui é um outro tipo de chamado, é uma outra lição que a palavra do Senhor nos ensina, né? Ele fala aqui, no 59, e disse a outro: segue-me. Mas o que ele respondeu? Esse outro, né? Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. E no 60, Jesus responde para ele, mas Jesus lhe observou: deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Numa primeira análise dessa passagem, parece que Jesus é insensível. Jesus não está nem aí para as nossas dores, para os nossos traumas, para os nossos sofrimentos. Mas não é isso. Jesus aqui queria enfatizar a importância do discipulado. O discipulado vem à frente de todas as coisas. Então é isso que o Senhor está querendo priorizar aqui. E esse tipo de chamado aqui, o que faltou a essa pessoa, o que faltou a esse homem, foi a questão da prioridade. Ele não deu prioridade ao chamado de Deus. Nós estamos dando prioridade a Deus? Em que posição Deus está nas nossas vidas? Ele é o centro de todas as coisas? Ele está em primeiro lugar nas nossas vidas? Ou o que vem em primeiro lugar nas nossas vidas é a nossa própria família? Se for abaixando a régua aqui, a coisa fica pior ainda. Tem muito cristão aí por aí afora, que o que vem em primeiro lugar na vida dele é o lazer. Porque nós temos aquela tabelinha, né? Primeiro lugar é Deus, segundo família,
terceiro o trabalho, quarto a igreja, depois o lazer, mas todos são importantes. Não quer dizer que a igreja não tem importância. Mas Deus vem em primeiro lugar. Jesus mesmo disse, né? Aquele que ama mais o seu pai, sua mãe, não é digno de mim. Então aqui foi uma questão de prioridade. Esse homem, quando ele diz aqui Senhor, eu quero conjecturar que ele já conhecia Jesus, quando ele diz aqui Senhor. Mas mesmo assim ele não priorizou o chamado de Jesus na vida dele. Ele tinha algo mais importante a fazer. Então ele deixou passar aí essa grande oportunidade. A grande questão é o quanto estamos dispostos a renunciar para atendermos o chamado de Jesus. Não existe vida cristã sem renúncia. Mas será que nós estamos renunciando realmente? Será que nós estamos renunciando para atender o que Deus quer? Para que a gente possa fazer o que Deus quer nas nossas vidas? Não o que a gente queira fazer. É muito importante também, analise, né? Analise você mesmo aí, se o que você está fazendo também é Deus que está mandando você fazer. Isso é outra questão também. Deus tem chamados nas nossas vidas, mas às vezes Deus nos chama para uma coisa, você está fazendo outra, e achando que está agradando a Deus ainda. Isso aí é outra questão também que existe no nosso meio. Deus tem urgência, irmão, mas Ele não tem pressa. Não é questão de pressa. Não se trata de fazer as coisas de qualquer jeito, atabalhoadamente. Não é isso. A toque de caixa, não é isso. Mas é questão de priorizar, é questão de estar disponível, é questão de exclusividade com as coisas de Deus. A urgência de Deus é no sentido de priorização. Né? Muitos crentes hoje em dia, dentro das igrejas, eles são salvos, eles até estão esperando a volta de Jesus, mas eles não priorizam a obra de Deus e nem o relacionamento com esse Deus. O reino de Deus precisa ser a nossa prioridade. Está lá em Mateus 6,33, texto muito conhecido. Em primeiro lugar, para nós buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas vos serão acrescentadas. Não são todas as coisas, como a igreja de hoje já começa a deturpar a palavra. Se você pegar ali o contexto, Jesus está falando de casa, de moradia, de roupa, de alimento. O básico para a nossa vida. Ele não está falando de casa na praia, de carro novo, de carro que custa 200 mil reais, de casa, uma mansão, como muitos pregadores estão pregando hoje. Ele está falando destas coisas. E o que ele diz? Que nós devemos priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Às vezes, irmãos, a nossa urgência está somente com os nossos milagres. Somente com os nossos milagres, né? Quando a gente busca mais a Deus. Vocês conhecem a história do avião quando está caindo? O avião quando está caindo, todo mundo é cristão, irmãos. Eu duvido, eu quero estar lá dentro de... Não quero não. Melhor dizendo, eu não quero estar dentro de um avião caindo. Eu ia falar isso aqui. Mas eu gostaria de ver lá um avião caindo, todo mundo é cristão, hein? O mais incrédulo que possa existir, ali ele lembra de Deus, hein? É lógico, o avião está caindo. A aeromoça, o piloto falou, o avião vai cair, não tem mais jeito. Deu uma pane total aqui, ele vai despencar, ele vai cair. Todo mundo vira cristão na hora. Na hora. Enquanto o avião não está caindo, muita gente aí está em cima do muro mesmo. E agora eu trago também para o seio da igreja. Vocês acharam que nós iríamos ficar livre aqui da observação, né? Mas eu trago para o seio da igreja. Quando o avião está caindo também dentro da igreja, a igreja ora, a igreja ajoelha, e a igreja ora, a igreja busca a Deus. Volta aquele ímpeto do primeiro amor, quando o avião está caindo. Se é que vocês me entendem. Quando o avião está caindo, quando vem alguma coisa muito difícil nas nossas vidas. Quando vem uma doença, quando vem uma angústia muito grande, aí nós lembramos, aí meus irmãos, é uma maravilha. Quando Deus puxa a cordinha, a igreja ora, a igreja clama, a igreja busca de todo o coração, a igreja adora. Mas nós não podemos deixar chegarmos a esse ponto.
de só buscarmos a Deus quando a coisa está ficando difícil, quando nós precisamos de um grande milagre. Você e eu, nós não fomos chamados para esquentarmos os bancos da igreja. Nós fomos chamados para esquentar corações. E para manifestar o amor de Deus na vida das pessoas. É o lema da nossa igreja. Manifestar o amor de Deus na vida das pessoas. Nós somos chamados para isso. Nós não fomos chamados para ficarmos no banco. Hoje na igreja a gente vê muito comodismo. Muito irmão que está não cumprindo o papel dele no corpo de Cristo. Vamos fazer uma analogia aqui com o corpo humano, que é o que a Bíblia faz também, né? Uma unha. Para que serve a unha no nosso corpo? Ela serve para proteger os dedos e ela aumenta o tato. Pesquisei isso, tá, irmãos? Não tem informação na área, não. Não tem informação nessa área. Mas pregação também é cultura. É você pesquisar assuntos também e trazer para a igreja. Então, a função da unha é essa. E às vezes a gente acha que uma unha não tem importância nenhuma. Eu já vi pessoas se ausentarem por longa data no ambiente de trabalho por causa de uma unha encravada. Uma simples unha encravada, ela afeta todo o corpo. E assim é no corpo de Cristo. Tem irmão que está sendo uma unha encravada no corpo de Cristo, irmãos. Ele é um irmão encravado. Ele é um irmão que só critica. Mas um irmão que não se coloca na disponibilidade da igreja, do corpo de Cristo, e na disponibilidade de Deus para ser usado por esse Deus. Deus quer usar ele, Deus quer que ele priorize esse chamado na vida dele. Nós não podemos ser irmãos que só vê falhas, que só vê coisas erradas. A palavra diz que nós não devemos julgar, mas a questão, nós não devemos deixar de falar, de trazer luz àquilo que está nas trevas, aquilo que está errado. Não é verdade? Isso não é julgar, irmãos. Mas há irmãos que são irmãos que estão encravados no corpo de Cristo, eles não andam nem para frente, nem para trás, e se bobear, atrapalham esse corpo de Cristo. Então esse irmão precisa de buscar a Deus, precisa se tratar. Todos nós somos importantes no corpo de Cristo. Você pode ser uma unha nesse corpo. Se você cumprir o seu papel, você vai estar cumprindo o chamado de Deus. Você estará fazendo a vontade de Deus. E essa régua do Senhor, né, ele vai te elevando, vai te elevando. Você começa, você é salvo, Deus te chama para certas coisas e com o passar do tempo, há um crescimento. Você vai subindo degraus nessa obra, fazendo a obra do Senhor. Eu quero deixar claro para os irmãos aqui também, que Deus não está com chicote nas mãos, não, tá, irmãos? Não é isso. Deus não tem chicote nas mãos. O Espírito Santo é um jetman, né? Ele nos aborda, ele nos incomoda, né? Para que a gente faça. Quantas vezes, eu acredito que vocês já tenham passado, às vezes na rua, vamos exemplificar na rua, o Espírito Santo fala com você, vai lá, oferece um dinheiro àquela pessoa, uma coisa bem louca mesmo. Vai lá, dá um dinheiro para aquela pessoa e prega a palavra para ela. E a gente hesita. A gente fala, será que Deus está mandando eu fazer isso mesmo? Eu ir lá fazer isso? E às vezes Deus está te chamando para fazer isso. Ir lá, prega para aquela pessoa, oferece um dinheiro para ele, porque Deus já sabe que aquela pessoa está necessitada daquela situação. E às vezes nós não fazemos isso. Nós ficamos hesitantes. Se tem uma palavra da língua portuguesa que é um veneno para nós cristãos, é essa tal palavra hesitante, hesitar. Porque às vezes nós hesitamos muito. Hesitar é você ficar em dúvida se é para ser, se não é, se é para ir, se não é, se eu devo fazer ou se eu não devo, se eu devo falar ou não, se eu devo pregar ou não, se eu devo me oferecer à igreja ali para fazer algo, para trabalhar em algum ministério. Isso é a tal da hesitação, que é um veneno para nós como cristãos. Nós temos que ser cristãos decididos. Outra coisa, não podemos ser descomprometidos. A coisa é séria. Estava falando isso lá na célula Bonfim, na última terça-feira. Esse momento aqui de célula, falando lá, isso é sério, isso é coisa séria.
Porque a gente está ali em célula, a gente acha, aqui o ambiente está familiar, os irmãos aqui, né? Então a gente pode dar uma relaxada, e meio assim, vamos fazer assim, assado. Não, isso é um momento sério, porque ali nós vamos estar reunidos para estudar um trecho da palavra do Senhor, e Jesus vai estar lá. Então é algo sério. Tudo que nós fazemos na presença do Senhor é algo sério. Então nós não podemos ser descomprometidos e muito menos hesitantes. Não podemos patinar, não podemos ficar andando em círculo, como o povo quando saiu do Egito andou em círculo. Eles chegariam lá a Canaã muito mais rápido, mas por causa da desobediência, por causa da falta de prioridade, da falta de disponibilidade, da exclusividade, do pecado, eles sofreram aquelas consequências, né, do próprio Deus. A gente vê uma passagem muito interessante também lá em Lucas, capítulo 2, no verso 49 e no 50. Eu vou estar lendo aqui, essa passagem é muito interessante, porque Jesus ali tinha 12 anos, um dos poucos registros ali de Jesus antes do seu ministério, né, que começou ali com 30 anos. Então Jesus ali com 12 anos, José e Maria, eles iam a Jerusalém para a festa da Páscoa judaica todos os anos. E num desses anos aí, quando Jesus tinha 12 anos, lá no 49 está dizendo, e ele lhes disse, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia, né? Isso é Jesus respondendo ali a José e Maria. Por que vocês estão me procurando? Vocês não sabem que convém a mim tratar dos negócios de meu pai? Olha só, Jesus com apenas 12 anos, eles não compreenderam José. Como assim negócios do meu pai? E nós hoje somos filhos do reino. Né? Nós somos filhos de Cristo, melhor dizendo, nós somos filhos de Deus. Nós somos co-herdeiros do reino em Cristo Jesus. Então nós temos que cuidar dos assuntos do reino. Há muitos irmãos que parecem que se aposentaram na vida espiritual. Só que vida espiritual não tem aposentadoria não, irmãos. Não tem aposentadoria. E eu quero citar como um grande exemplo aqui, disso que eu estou falando, o apóstolo João. Na sua velhice. Quem conhece a história do apóstolo João aqui, na velhice dele? Pois é, ele estava na ilha de Patmos. Ele estava lá fazendo turismo? Não. Ele estava lá descansando, o seu descanso merecido, afinal de contas, ele já havia andado com Jesus, ele já havia escrito o Evangelho, já havia pregado, já havia percorrido todo aquele mundo antigo ali, agora eu mereço um descanso, Senhor. Então eu vou lá para a ilha de Patmos para me descansar. Ele estava ali como prisioneiro. Ele foi o único dos discípulos que morreu de morte natural, mas prisioneiro na ilha de Patmos. Imagina nós o que ele deve ter passado ali. E mesmo assim, houve um chamado na vida dele. Os chamados do Senhor, eles vão mudando, irmãos, de época em época. Quando você é jovem, por isso que se aproveita os mais jovens, aproveita os chamados do Senhor, que Ele tem te convocado agora, quando você é jovem. Vocês jovens estão cheios de energia, a energia de vocês estão pulsando dentro de vocês. Aproveitem essa energia para servir ao Senhor. Mas João, já na sua velhice, prisioneiro, sendo maltratado, ele recebe um chamado do Senhor, um chamado, bem verdade, glorioso, né? Sobre o livro de Apocalipse, que significa revelação. E ali ele tem toda aquela visão daquele livro, e ele escreve aquele livro. Olha que chamado maravilhoso na vida do apóstolo João, na velhice. Na velhice. Então, nós não temos aposentadoria. Essa falta de disponibilidade do cristão de hoje, de prioridade, eu acho que isso está gerando até depressão espiritual, tristeza, melancolia, muitas das vezes arrogância, egos se inflando, porque não se submetem a Deus, não trabalham para esse Deus, não trabalham para os assuntos do reino de Deus. Qual tem sido o seu prazer? Qual tem sido
o meu prazer? O que tem te dado prazer? Viajar, comprar, consumir, prosperar, comer, beber. Tudo isso é lícito. Deus não permitiu que eu falasse nada aqui que fosse coisa ilícita. Tudo isso é lícito. Nós não podemos viajar? Podemos. Nós não podemos comprar? A gente trabalha para comprar. Não seja mão de vaca, não. Tem irmãos que é mão de vaca. Trabalha e não compra nada. Não faz nada com dinheiro. Ele está achando que vai levar o dinheiro para onde? Que nós possamos consumir. Sim, possamos consumir com responsabilidade. Deus se agrada disso. Nós podemos ir numa praia, nós podemos ter lazer, nós podemos prosperar também. Eu não tenho problema de orar a Deus por prosperidade, prosperidade bíblica. Não há problema nenhum nisso. Mas nós não podemos fazer na nossa vida isso ser o nosso bezerro de ouro, né? Fazer com que isso seja o principal objetivo das nossas vidas. Esse é o problema. O principal é o reino de Deus e a sua justiça. É nós trabalharmos para esse reino, é nós servirmos a Deus com todo o nosso ímpeto, com toda a nossa força. E aí eu me lembrei de uma passagem onde Jesus estava com os discípulos, e os discípulos estavam preocupados com a comida, que já estava até servida, e o Senhor Jesus não estava se atentando à comida, começou uma série. Aí eu estou conjecturando, né, um pouco, porque a Bíblia não traz esses detalhes, mas deve ter dado um zum, um falando com o outro, o mestre não quer vir comer, até eles chegarem e conversarem com Jesus, e Jesus falar lá no capítulo 4 de João, no verso 34, Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha só a resposta de Jesus. Era o tempo todo Jesus se preocupava com a obra, se preocupava com tudo aquilo que o Pai tinha mandado ele fazer. O nosso prazer tem que ser fazer a vontade de Deus. E aí nós deparamos com aquela pergunta, né? Qual é a vontade de Deus? Irmãos, qual é a vontade de Deus? Está lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. A vontade de Deus é essa. Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Então, tudo que nós fizermos, por isso eu disse no início, tem que convergir para a salvação de almas, para a salvação de pessoas. Eu já estou caminhando para o final. Então, servir a esse Deus, cumprir esse chamado de Deus, não é apenas você ter um cargo na igreja. Tem irmão que acha, eu preciso de ter um cargo na igreja para mim poder estar servindo a Deus. Vai muito além disso, vai muito mais, muito além disso. Eu e você temos que praticar a palavra com urgência. Nós temos que priorizar. Nós temos que ter disponibilidade a esse Deus, exclusividade a Ele. Tem muito talento aí desperdiçado nos bancos, viu? Tem muito talento. E tem mesmo, sabe? Eu sei que tem, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que tem. A Bíblia diz que Ele nos deu pelo menos um dom. Tem irmão que tem mais de um dom, irmão. Irmão abençoado, hein? Tem mais de um dom e às vezes não está usando nenhum dos dons no corpo de Cristo. E os talentos? Já tem a parábola dos talentos, né? Então tem muito talento desperdiçado no banco. Porque esse tal irmão ainda não entendeu o que ele precisa na sua vida. Talvez um vazio que esse irmão esteja enfrentando é justamente trabalhar para o Senhor, atender o chamado do Senhor. E aquilo que a gente já sabe, quando estamos trabalhando para o Senhor, Ele está cuidando das nossas coisas. Não precisamos ficar preocupados com isso. Deus tem nos chamado, e Ele nos chama pelo nome. Vocês lembram a passagem de Samuel? Samuel era um menino, Samuel ainda não conhecia a Deus. E ele ia ao sacerdote Eli, e o sacerdote Eli falava com ele: não, Samuel, não estou te chamando. Até chegar ao ponto dele falar com Samuel: quando você ouvir novamente essa voz, fale ao Senhor: eis-me aqui, porque é o Senhor que está te chamando. E nós já conhecemos a voz do Senhor. Então o Senhor nos chama: Ronald,
Carol, Letícia. E às vezes nós estamos nos fazendo de surdos diante da voz do Espírito Santo. Sem contar, não poderia deixar de falar para aqueles irmãos que às vezes falam, eu não sei o que eu tenho que fazer, para que a gente possa cumprir esse ID. Mas além do ID, Deus nos chama para chamados específicos e com a urgência. Não na forma da nossa morosidade, não na forma da maneira que a gente queira fazer, Ele te chama para uma coisa e você quer fazer outra, e não daquela situação de deixar para depois, Senhor, eu tenho que resolver essa questão na minha vida. Depois que eu resolver isso, eu vou cumprir aquilo que o Senhor está me chamando para ser feito. Como a gente vê lá em Lucas, capítulo 9, 61, vou estar lendo aqui. Foi outra situação também. Aí no 61 diz, disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Aí Jesus respondeu para ele no 62, e Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, irmãos, a mensagem é basicamente tentar mexer com o brilho dos irmãos, tentar esquentar o coração dos irmãos. Eu acho que a intenção do Senhor é essa, de entendermos o nosso potencial como igreja do Senhor. Nós temos um potencial gigantesco dado por Ele mesmo. Há muita coisa para fazer na obra, há muita coisa para fazer, e todos, absolutamente todos estão convocados, né? Então eu vou estar lendo um último texto aqui, vou estar passando um vídeo também. Esse vídeo já foi passado aqui na comunidade Manancial, na época dos nossos saudosos cultos de terça-feira à noite. Eu estou dizendo saudosos, porque geralmente a gente sente saudade daquilo que foi bom. E eu creio que aqueles cultos foram muito bons. Eu tive a oportunidade de estar aqui presente em vários deles, e eu vi coisas acontecendo aqui naqueles cultos. Tinha uma quantidade de irmãos reduzida, né, porque é mais dificultoso o dia da semana, mas aconteceram coisas ali maravilhosas. Eu acho que nunca é demais cultuar o Senhor. E esses dias para trás, aí, conversando com a irmã Ana Paula, conversa vem, conversa vai, ela me disse que lembrava desse vídeo. Eu fiquei muito feliz com isso, e eu achei por bem que esse vídeo vem embasar bem, um vídeo bem curtinho, mas vem embasar bem a palavra que Deus nos deu essa noite, né? Então, que esse vídeo também possa ali impactar os irmãos, que a palavra possa impactar os irmãos, e que todos nós possamos arregaçar as nossas mangas para atendermos o chamado no Senhor, a tempo e a hora do Senhor. Não no nosso tempo, com a nossa falta de urgência, com a nossa morosidade, com o nosso descompromisso, mas de forma prioritária, de forma com total disponibilidade ao Senhor, que nós possamos arregaçar as nossas mangas. Então, vou estar lendo aqui o último texto que está lá em Efésios 5, do 15 ao 17. Ao que o Senhor nos diz, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor, e eu completo, né, para as nossas vidas. Então, irmãos, essa palavra, nós vamos estar encerrando essa palavra, assistindo esse vídeo, que eu vou pedir ao Guilherme para passar esse vídeo agora, apagar as luzes ali, né, para a gente poder ter uma visibilidade melhor, e que o Senhor abençoe a todos. Question: what are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God, and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson.
Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances. Son, where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's calling was burned up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones? No. I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burned up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You sought me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do. Amém, igreja? Quantos aqui foram abençoados por essa palavra? Glória a Deus pela vida do Ronald, pela vida da Luciana. Inclusive eu queria honrá-los aqui. Vem cá, Ronald. Vem cá, Lu. Irmãos, o Ronald e a Luciana são pau para toda obra, amém? A liderança da igreja sabe disso. Que a gente precisa deles. E essa pregação do Ronald foi sobre isso. Eles sempre estão à disposição para servir, para amar. Queria chamar aqui o presbítero João para orar pela vida deles. Queria convidar que você ficasse de pé, estendesse sua mão aqui, para que eles continuem sendo abençoados e usados no reino do Senhor. Amém? Pai amado, Pai querido, nós nos alegramos, ó Deus, na Tua presença, pela vida desse casal, amado e abençoado, querido por cada um de nós. Te louvamos, ó Deus, pela vida da Luciana, do Ronald, ó Deus, também
pela Andiara, o Henrique, a filha da Luciana, que faz parte dessa família. Ó Deus, nós queremos pedir agora a bênção do Senhor sobre a vida deles. Sabemos que eles têm projetos, ó Deus, na Tua presença, têm projetos na sua vida secular, no seu trabalho, seu dia a dia. Ó Pai, mas temos a certeza que, acima de tudo, eles buscam a Tua vontade, eles buscam fazer aquilo que o Senhor quer para a vida deles, ó Pai. Quero pedir a Tua bênção, a Tua provação, ó Deus, a Tua direção, ó Pai, em cada momento da vida desses meus irmãos aqui, ó Deus. E que, ó Pai, eles sejam ainda tremendamente usados pelo Senhor nesse ministério, ó Deus, que o Senhor tem chamado cada um deles, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço mais uma vez pela vida do Ronald e da Luciana, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, vamos encerrar o nosso culto. Antes nós temos alguns avisos. O primeiro aviso que eu quero dar é que a palavra para hoje chegou. Então, se você tem o hábito de ler, se você não tem, comece a ter o hábito. Isso é uma palavra abençoadora. Você que gosta de distribuir para amigos, familiares, evangelizar, já está ali atrás disponível para você, tá bom? Outro aviso que eu quero dar, irmãos, há 2 semanas atrás eu preguei sobre a criação do Ministério Manancial Missões e fiquei de voltar aqui para convocar, né, quem quiser fazer parte desse ministério, quem quiser fazer parte de acompanhar esse trabalho na África, e às vezes até mesmo começar a pregar, né, começar a ser usado pelo Senhor, pode me procurar. A gente vai criar um ministério, criar um grupo para a gente fazer esse acompanhamento, tá bom? Outra coisa além disso, eu queria pedir à igreja para que a gente orasse pelo missionário Rosano. O Rosano estava em Moçambique, conseguiu voltar. Ele estava fazendo algumas obras lá, e quando eu digo obras, é obras no sentido literal da palavra. E ele teve um problema de coluna, teve que vir às pressas para o Brasil, e ele vai ter que passar por uma cirurgia, tá? Ele já está na lista de espera do SUS, a gente não sabe se ele vai conseguir essa lista de espera. Talvez ele vai precisar das bênçãos aí do Senhor, portas se abrindo, para ele fazer essa cirurgia no particular. A Márcia pediu para a igreja, se estiver orando por ele, para que o Senhor possa abrir essa porta, para que ele possa providenciar essa cirurgia na vida do missionário Rosano, tá bom? Queria chamar aqui o Pedro, que tem um aviso do SPAC, para o sábado que vem. Meus irmãos, boa noite. Sábado que vem nós teremos a primeira edição do Show do Cristão aqui na Comunidade Manancial. Irmãos, quem está familiarizado aí com o Show do Milhão? Cara, eu não vou entregar a minha idade, mas eu gostava bem do Show do Milhão. E nesse sábado, para os jovens do SPAC, a gente vai ter essa programação. Nós vamos dividir os jovens em equipes. Cada equipe vai ter 15 perguntas. Nós vamos ter 3 categorias diferentes de perguntas. E a premiação no final, não vamos espalhar hoje, vai ser surpresa, mas vai ser uma premiação muito bacana. Só que a gente precisa da confirmação dos jovens até sexta-feira, para a gente poder separar as equipes, tá? Ali no aviso está a partir das 19h30, mas é 19 horas aqui na Manancial. Então no sábado que vem a gente conta com todos os jovens aqui. Amém? Amém. Inclusive, eu não falei na liderança não, mas os líderes do SPAC já estão convocando os presbíteros para serem os universitários do Show do Cristão. Então Chico, Davi, Wagner, João, sejam convidados para vocês serem os universitários aí, quando tiver dúvida da galera que está participando. Amém? Pessoal, outro aviso, queria reforçar aqui a nossa escola bíblica dominical, está sendo às 9 horas do domingo. Nós estamos falando sobre reis, profetas, sacerdotes. Queria que a igreja olhasse ali, ó. O Chico fez uma linha do tempo sobre toda a trajetória de Israel, sobre reis, profetas e sacerdotes. Tem sido muito interessante, tem sido muito desafiador a gente entender tudo aquilo que Deus tem para a gente através desse tema. Então não deixe de vir 9 horas da manhã todo domingo, tá bom? Depois dá uma passada ali, dá uma estudada no que a gente tem visto, e aí qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer curiosidade que você tiver, venha na escola bíblica, que você vai estar aprendendo mais sobre esse tema. Amém? Pessoal, outra coisa. Olha só, hein? Com 1 mês de antecedência, olha que organização. Dia 13, né, Wagner? 13 de julho,
para coroar esse frio que nós estamos vivendo, a gente vai ter o nosso almoço, a feijoada da comunidade. Então, olha só, você já tem um mês para separar esse domingo, dia 13, para você chamar as pessoas, convidar a igreja, convidar amigos, familiares. Nós vamos fazer uma feijoada muito maneira, bem calorosa aqui na comunidade, tá bom? Perto ali, faltando 1 ou 2 semanas, a gente vai fazer uma lista. Para quê? Para a gente ver quantas pessoas vão estar aqui presentes, para não estar faltando nada, beleza? Separa essa tarde, irmão, não é só para vir aqui almoçar não, tá, Jonas? Você vem aqui, almoça, troca ideia com o pessoal, faz comunhão, vive a igreja, porque nós somos igreja. Amém? Ô Rafa, nessa mesma data, dia 13 à noite, a gente vai ter o Jeová Nissi. Verdade. E olha só, você vem, come a feijoada, faz a comunhão, chega em casa, dorme, mas não tanto, né? Igual a Carol faz, tira sonequinho no domingo à tarde, acorda ali 6 horas, corre para tomar banho e vem para a igreja, 7 horas, Jeová Nissi. Ô, gente, vai ser o domingo perfeito. Dia 13 tem Cruzeiro e Grêmio, Cruzeiro vai ganhar também, liderança Brasileirão. Anota aí que dia 13 de julho vai ser top. Amém? Pessoal, tem mais algum aviso? Ministério de Homens, Mulheres? A crise aí. Tem os visitantes ali que me lembraram também. O que eu quero é compartilhar com quem não teve a chance de estar aqui ontem, a bênção que foi o nosso culto dos casais. Tremendo. E no domingo que vem, nós vamos trazer, no momento dos avisos, um videozinho para poder compartilhar com quem não veio, tá? E com relação ao Ministério de Mulheres, fiquem atentas também, porque a gente vai lançar uma novidade lá no grupo, tá? E aí a gente vai precisar que vocês se posicionem com relação à novidade, tá bom? Amém. Mais algum? GAC? Homens? Queria saber se tem alguém que está nos visitando pela primeira vez essa noite. Se você estiver nos visitando, fique de pé. A igreja quer te dar as boas-vindas, te receber com abraço. Ali o irmão ali atrás, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe. Volte sempre, seja muito bem-vindo no nosso meio. A outra irmãzinha ali também, seja muito bem-vinda, Deus te abençoe. Amém? Receba um abraço da nossa comunidade. Queria chamar os aniversariantes dessa semana. A aniversariante mais bonita da igreja fez aniversário, que foi a Carol. Chamar a Manuzinha também, que fez aniversário. Na verdade é hoje, né? Tem mais alguém que fez aniversário aí, pessoal, na primeira semana de junho? Da Manu é hoje, Dani? É hoje? Ou da Visão? Ih, não tem. Mas no violão ali mesmo da Visão, então. Então vamos orar então. Tá tudo aniversariante aqui também? Que isso? Hã? Dessa semana também, gente? Glória a Deus, em junho é bom. Ô Ronald, vem cá, vamos orar pelos aniversariantes. Gente, o Ronald vai estar orando pelos aniversariantes, encerrando o culto e nós vamos estar liberados, amém? Ó Deus, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por este culto, por este momento na Tua presença, e queremos colocar diante de Ti, ó Pai, a todos esses irmãos que estão aqui, ó Pai, que aniversariaram essa semana, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um deles, ó Pai, o seu amor, a sua dedicação, Senhor, o seu cuidado com eles é real, é verdadeiro, ó Pai. Nós te agradecemos por isso, nós te louvamos, ó Pai, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um deles, das famílias que eles representam, ó Pai. Ó Deus, a vida espiritual deles também, Senhor, seja com a vida de cada um, ó Pai. Abençoe também os sonhos, os projetos que cada um deles tem, ó Pai, que o Senhor sabe, ó Deus, e que o Senhor possa abrir portas na vida deles, que o Senhor possa continuar os usando, Senhor, da maneira que o Senhor queira, ó Deus.
Nós te agradecemos, nós te louvamos pela vida de cada um deles, ó Pai. Nós também queremos te agradecer mais uma vez por este culto, pelos dízimos e as ofertas que foram levantadas a Ti, ó Deus, pelos recursos que essa igreja tem tido, abençoado pelo Senhor, que a igreja possa fazer o melhor uso de todos esses recursos, ó Pai. Que o Senhor nos leve em segurança para os nossos lares, que o Senhor nos dê uma semana abençoada na Tua presença. É o que nós te pedimos e oramos agradecidos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.